A real é que os apostadores pouco se organizaram. O Rodrigo Alves da Baesp, o louco, ele é o único que eu vejo tentando, se inteirando e fazendo ações, mas os apostadores profissionais estão ficando de lado e a tributação vai entrar. Depois não adianta chorar. Bom, a gente teve aí mudanças importantes na questão da regulamentação das apostas e eu vou atualizar vocês aí sobre tudo que está rolando depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, eu quero pedir para você deixar o like aqui para esse vídeo ficar cada vez mais relevante, porque se os apostadores não se organizarem, o bicho vai pegar para o nosso lado. Bom, eu vou situar vocês como que está a situação da regulamentação das apostas, essas mudanças importantes desse substitutivo que vai ser votado e as consequências disso, ok? Primeira coisa, aconteceu nos últimos dias 1 e 2 de dezembro o Brazilian iGame Summit, que é uma conferência de apostas de operadores do jogo no geral, também com autoridades políticas, com painéis falando sobre diversos temas, como a regulamentação das apostas, consequências, pontos positivos, pontos negativos, visão dos operadores do mercado, das casas de apostas, enfim, é um lugar bem interessante lá. A gente teve várias autoridades do jogo e autoridades políticas discutindo, e basicamente de lá que saiu o projeto de lei aí substitutivo da PL 442, que vai ser o marco regulatório dos jogos das apostas esportivas aí num todo. A questão das apostas esportivas, agora, ela entrou junto com esse marco regulatório que visa não só regulamentar as apostas, como também todas as atividades de apostas, que sejam cassino, jogo do bicho, bingo, as apostas esportivas, as apostas em turf e também os jogos de habilidade. Penso eu que o poker vai estar incluído nessa última vertente. Em relação às apostas esportivas, o prazo final daquela medida provisória que foi aprovada pelo Temer lá em 2018 é o final de 2022. E a expectativa do mercado é que essa regulamentação venha nos primeiros 6 meses do ano. Para quê? Para poder aproveitar o hype da Copa do Mundo, que movimenta milhões e milhões e milhões de reais. A estimativa de arrecadação do jogo, e esse é um dos argumentos sempre para poder ter aprovação dos cassinos e tudo mais relacionado às apostas aqui no Brasil, é fomentar o turismo, fomentar a atividade econômica, né, que vai muito prejudicada por conta da pandemia. Então é algo que o governo quer muito. Apesar disso, o Bolsonaro não vai entrar diretamente na matéria, e por mais que o Arthur Lira seja simpático à regulamentação, tem um grande entrave hoje, que é a bancada evangélica, que por meio do Cezinha, se eu não me engano, não sei se ele é senador ou deputado, mas ele é o líder da bancada evangélica, e na oposição são 195 deputados que estão nessa bancada. Ele já disse que é contra e que vai orientar a sua bancada a votar contra também esse marco regulatório dos jogos. Então, essa PL, esse substitutivo da PL, na verdade, ele foi feito justamente para ser votado mais rápido e passar. Mas se não tiver uma grande negociação por trás para poder convencer a bancada evangélica, a liberação dos cassinos, das apostas aqui no Brasil, ela não vai rolar. Então tem que ter muito trabalho de bastidor, e é por isso que eu acho que isso pode atrasar um pouquinho, até porque a gente tem 2 pontos importantes. Como foi falado no Congresso, a expectativa é que seja votada ainda esse ano ou no início do ano que vem. Qual que é o problema? A gente está entrando quase que no recesso parlamentar. E ano que vem é um ano de eleição, onde a gente sabe que as coisas no Congresso ficam muito paradas, porque os deputados, senadores e tudo mais estão muito mais inteirados na sua reeleição do que efetivamente em votar e aprovar emendas. Apesar de, como eu falei, a gente tem o prazo para poder aquela medida provisória de regulamentação das apostas ser votada. Então, assim, tem gente querendo, o Congresso quer, o presidente da Câmara quer, tem um lobby grande para poder conseguir. A gente já vê aí casas de apostas com esses substitutivos e esses avanços, né? Que tivemos avanços sim, parece que está tudo parado, mas não. A própria tributação das casas teve avanços importantes, de ser tributado sobre o lucro da casa e não sobre a receita, que estimula mais casas virem para cá e tudo mais. A gente já vê casas de apostas patrocinando clubes aqui do Brasil, o dinheiro já está entrando. Todo jogo tem um bannerzinho de uma casa de aposta, então a atividade econômica pelas casas já está sendo fomentada, apesar de que ainda não está a regulamentação pura e estrita de que vai ser as diretrizes do negócio para os operadores e também para os apostadores, ok? Então, como eu falei, para poder resumir até agora, há a intenção de regulamentar, mas não é nada certo, por mais que digam, porque tem um grande lobby que é contra, que é a bancada evangélica, ok? E nesse substitutivo que aconteceu esses dias aí, o que tem de importante? São 3 pontos. O primeiro, como eu falei, é a regulamentação de todas as atividades, né? De cassino, bingo, jogo do bicho e tudo mais.
Segundo ponto importante para nós apostadores aqui é a questão da propaganda. Diretrizes claras do que pode e não pode ser feito em questão de propaganda. Então aquelas propagandas muito apelativas, chamativas, ostentatórias e tudo mais, elas vão ser passíveis de punição, e isso é importante para o mercado regulamentado ter as propagandas mostrando ao cliente o que realmente é, o que realmente são as apostas esportivas, sem vender ilusão, sem vender nada. Então esse é um ponto muito importante, está aqui fixado, e eu vi isso nos stories do Rodrigo Alves, justamente do Louco, que eu comentei com vocês. E outro ponto muito importante em relação ao imposto cobrado dos apostadores. Antigamente, esse imposto ele era de 30%, porque os apostadores esportivos eles estavam equiparados aos jogadores de loteria. Houve essa diferenciação, o que é muito importante. Agora não somos mais equiparados a simples apostadores de loteria, de grandes prêmios e tudo mais. E a nossa tributação vai ficar em 20% do prêmio. Isso não é muito bom, porque qualquer premiação que ultrapasse R$ 1.900 vai incidir uma tributação aí de 20%. Eu acho essa tributação injusta para o apostador, principalmente o apostador profissional que vive das apostas, porque vamos pôr, você gastou aí 10 mil e ganhou aí 5 apostas de 1.000 e perdeu 5 de 1.000. Em tese, era para você ficar no 0 a 0. Mas com essa tributação, você vai perder aí 20% do valor. Então você vai ficar negativo em algo que você deveria ficar no 0 a 0. Então a luta, penso eu, que tem que ser hoje, para a tributação do apostador ser sobre o que ele lucrou e não sobre o que ele gerou de receita. Mas não é isso que está na PL hoje. Está incidindo uma tributação muito alta e que tem as suas consequências, que é desestimular que apostadores profissionais fiquem aqui no Brasil e acabem utilizando esses subterfúgios, que é apostar no mercado negro, no mercado cinzento, em outras casas que não vão estar situadas aqui no Brasil. Então hoje, infelizmente, parece que o governo está muito mais focado em arrecadar e arrecadar e arrecadar do que efetivamente entender pelo menos o lado dos apostadores. O que pode ser uma saída para a gente, que é algo que eu vi que acontece lá fora e que pode acontecer aqui. Nos Estados Unidos, os brasileiros que ganham prêmios lá, eles são tributados na fonte também de 30%. Isso em relação a premiações de pôquer, que eu sei, tá? Não sei em relação às apostas se isso é possível. Mas no pôquer, o cara pega ao final de uma série como um torneio de pôquer e vários torneios, ele pega o quanto ele gastou e o quanto ele lucrou, e ele entra com uma ação para ser reembolsado daquilo que efetivamente ele pagou a mais de imposto. Então esse subterfúgio existe lá fora, e eu acho que pode ser utilizado aqui efetivamente. Um bom escritório de advocacia com uma boa argumentação pode conseguir pegar todo o histórico de um apostador, todo o profit, né? Mostrar que ele gastou tanto e que ele efetivamente lucrou tanto, e pedir para ele ser reembolsado do que eventualmente ele tiver pago a mais. Não sei se isso vai dar certo, mas pode ser uma saída. O que a gente tem de concreto hoje nessa PL é uma tributação aí de 20% dos ganhos do apostador. Então, a ficar ligado aí nos próximos passos, na votação, né, desse texto aí que foi apresentado pelo relator. Eu vou deixar aqui nos links uma matéria no site do Quero Apostar, compilando várias dessas informações com todo o documento da PL. São 186 artigos ou 146 artigos, se não me engano, é muita coisa. Então tem muita informação lá para você que estiver inteirado e quiser saber mais sobre a regulamentação das apostas no Brasil, que, como a gente vem falando, ela vai caminhando a passos lentos, mas ela vai caminhando, e ano que vem é um ano muito decisivo, tem muitos operadores apostando que vai ser aí dentro dos primeiros 6 meses, ok? A gente vai trazer tudo aqui em primeira mão. Então eu peço novamente que, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e deixe o like para esse vídeo ser relevante e a gente ter voz, porque tá ficando complicada essa questão do imposto aí pra gente, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Comente aí com suas impressões e propague aí pros seus amigos, para a hora que a gente tiver um chamado da Baesp, se a gente tiver, a gente tem que atender e tem que ir lá fazer valer a nossa voz, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir nossas outras redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!